Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 12 e 13 do curso de Biologia 4 e essa será a primeira aula do Homem e o Ambiente 1. Bom, é fundamental que a gente entenda que o homem e o ambiente estão totalmente relacionados. Afinal das contas, todas as ações que o humano age sobre o ambiente também age sobre o homem. Então, os dois estão totalmente relacionados. Bom, a gente já estudou o potencial biótico das espécies nas aulas de ecologia, e a gente viu que todas as espécies têm um fator de crescimento de uma forma exponencial, mas o que reduz esse crescimento populacional é justamente a resistência do meio. Pode ser a falta de alimento, a ausência de espaço, os predadores, os parasitas, tudo isso é a resistência contra o crescimento exponencial da espécie. Mas a população humana, ela está crescendo de uma forma exponencial. Podemos ver no gráfico que em 1800, então no século XIX, existia só apenas 1 bilhão de pessoas. 200 anos depois, no século XXI, estamos na casa dos 6 bilhões de pessoas, e em 2011 estamos atingindo a marca de 7 bilhões de pessoas. Portanto, a população humana está crescendo muito, e esse crescimento promove várias ações sobre o meio ambiente. A primeira dela é a expressividade e retirada de recursos da natureza, principalmente o petróleo, os minérios de metálicos, os minerais do solo na produção agrícola, e produção excessiva de resíduos na produção industrial. Então, um dos fatores que mais assusta esse crescimento exponencial da quantidade de habitantes no planeta é a grande demanda por alimentos e produtos de origem industrial, que é a famosa pegada ecológica, é a pegada que a gente deixa no planeta. Bom, existem países que necessitaria de 4 planetas de recomposição de seus minerais e da sua fertilidade do solo. Por exemplo, os Estados Unidos, o estilo de consumo daquele país necessita de 4 planetas se todos os habitantes do mundo vivessem com aquele estilo norte-americano, um estilo de alto consumo de produtos. Bom, iremos estudar o que essa grande explosão demográfica no mundo está ocasionando no mundo. E a primeira é a demanda por alimento. Cada vez mais estamos precisando de alimentos e de indústrias capazes de fornecer alimento para a população mundial. A gente percebe que há grandes países produtores de alimentos e há aqueles que não produzem alimentos, por falta de terras férteis ou por uma má gestão pública. A gente tem que o Brasil hoje é um dos grandes celeiros do mundo, então é um dos grandes fornecedores de produto vegetal para o mundo, e isso acarreta várias coisas para o meio ambiente. Entre elas, a gente pode citar a destruição de habitats para a abertura às áreas da atividade agrícola. Bom, o cerrado brasileiro ele sofreu um grande processo de destruição para a produção de soja, de materiais vegetais da agricultura. Então, a destruição de habitats também na África, na Ásia, na própria Europa como um todo, eles não têm mais florestas ciliares, porque foi tudo destruído para a produção de alimentos, que é devido a esse grande aumento populacional exponencial da população mundial.
Bom, também tem a substituição de espécies em caso de doação de monoculturas. Existiam lugares que tinham vários vegetais, gimnosperma, angiosperma, e com uma demanda de alimentos cada vez maior, essa biodiversidade foi substituída as monoculturas de soja, de trigo. Então, áreas que tinham uma grande biodiversidade de vegetais, hoje em dia só tem uma única monocultura. Isso faz com que o solo sofra um processo de exploração bem maior, e isso acarreta na perda da fertilidade do solo. Uma outra ação que foi promovida pela demanda por alimentos é a introdução de espécies exóticas, como o eucalipto, utilizada em reflorestamento. Existiam lugares que não existia eucalipto, e a partir de uma demanda por alimento, aquela região foi devastada, colocaram uma monocultura, e a monocultura fez com que o solo perdesse sua fertilidade. Essa perda da fertilidade foi submetida a uma introdução de uma espécie que ali não existia. O eucalipto, por exemplo, é mais fácil de conseguir se desenvolver em terras que não têm uma alta fertilidade. Tem a superexploração, a pesqueira, diminuindo os estoques de várias espécies de pescado em todo o planeta. A gente pode observar isso muito bem na Ásia, como eles estão fazendo a superexploração dos tubarões, principalmente das barbatanas, diminuindo a população desse grupo animal. Bom, a demanda de alimentos cada vez mais está crescendo mais o uso de herbicidas e inseticidas e fertilizantes para conseguir aumentar a produtividade. Isso também com o desenvolvimento da biotecnologia, com os transgênicos. Então, esses usos de agrotóxicos e de fertilizantes faz com que o solo também sofra muito com toda a vegetação, todo o meio animal sofra com essa uma super produção em locais que não era para produzir tanto alimento assim. Bom, o que acontece com o solo, principalmente, é o esgotamento de nutrientes e a elevação da salinidade do solo, porque quanto mais você usa fertilizantes, você deixa aquele solo com mais sais inorgânicos, e ele sofre um processo de salinidade do solo, além do esgotamento dos próprios nutrientes do solo. Os solos são ricos de materiais inorgânicos para a própria sobrevivência do solo, e essa grande produção de alimento, essa super exploração do solo faz com que o solo perca toda os seus nutrientes. Bom, um processo que também ocorre com a demanda por alimentos é o processo de desmatamento. Então, com o desmatamento ocorre mais erosão, ocorre mais a lixiviação, e com a lixiviação e a erosão ocorre assoreamento nos rios. Então, a demanda por alimento e o crescimento populacional faz com que a gente acaba agindo mais sobre o meio ambiente, o que faz com que esse ambiente sofra impactos significantes. Bom, aqui está uma imagem mostrando o processo de desertificação. O que é o processo de desertificação? É quando você usa tanto o solo que você acaba deixando ele um deserto. A gente usa tanto o solo que esgota todos os nutrientes deles e todos os nutrientes do solo. A gente usa tanto o solo para a produção de uma monocultura que acaba desertificando aquele solo. Perceba na imagem que a África
abaixo do Saara, portanto na região subafricana do Saara, está ocorrendo cada vez mais o processo de desertificação. Por quê? Porque as pessoas acabam migrando, saem do deserto e migram para o sul e usam o solo intensivamente, sem nenhum processo sem nenhuma visão para o futuro. Eles produzem intensamente e acabam esgotando o solo. Também está ocorrendo aqui, próximo ao Oriente Médio, aqui na região do Iraque, do Irã, essas regiões que já tem um deserto, e as áreas que tem um pouco de produtividade estão sendo super exploradas, o que ocorre um processo de desertificação. Também podemos observar aqui, nos Estados Unidos, próximo ao rio Mississippi, Missouri, onde também está ocorrendo o processo de desertificação. Já algumas regiões que têm uma grande mata equatorial aqui no norte do Brasil. Aqui na região equatorial, nós observamos o processo de desertificação justamente por causa da mata que é úmida. Aqui também age o litoral do Atlântico. A Europa não sofre esse processo por desenvolvimento de indústrias, portanto são os países ricos. Os países ricos acabam não sofrendo com o processo de desertificação. A gente pode relacionar o processo de desertificação totalmente com o aumento da fome no mundo, onde está os maiores índices de fome do mundo. A gente pode observar que justamente não está ocorrendo o maior processo de desertificação aqui na África. Então, são regiões que têm um alto índice de fome. Ainda no ano de 2021 existe fome e existe locais muito precários, principalmente na África. E a fome ou o baixo desenvolvimento humano faz com que o ambiente sofra muito mais. É o principal fator para o desequilíbrio ambiental, para a pobreza é um dos principais agentes contra o meio ambiente. Portanto, a região africana, a região aqui da Malásia, são regiões bastante pobres, o que faz com que são regiões que estejam passando por uns processos de grande devastação no ambiente, pois a pobreza está relacionada com o desequilíbrio do ambiente totalmente. Bom, o processo de desenvolvimento industrial, a partir de 1750, com a primeira Revolução Industrial, depois em 1800, com a segunda Revolução Industrial, fez com que a demanda por minérios crescesse exponencialmente. A partir do século XX, ou melhor, a partir de 1900, a indústria começou a partir de 1950, a indústria começou a formar o globalismo. O que começou a formar a globalização? A globalização é indústrias de diferentes locais se instalando em diferentes locais não da sua nacionalidade. O que isso aconteceu? Aconteceu que países que não tinham uma indústria forte não tem até hoje, mas tem sua extração mineral muito intensificada. Principalmente no Brasil, as jazidas de ferro do ferrífero mineiro, na região do Triângulo Mineiro, sofreu um dos grandes impactos ambientais lá no ocorrido de Mariana. Ali era a Vale que estava fazendo a mineração daquela região, e a mineração foi tão forte, tão intensiva, que até a estrutura da mineradora não aguentou tanta demanda por produtos, tanta demanda por minérios.
e ocorreu aquele desastre ambiental em Mariana. Bom, o processo de extração de minerais no mundo contribui muito para o desmatamento, pois existem áreas que antigamente eram regiões com bastante vegetação, e no subsolo tem minérios de ferro ou tem gases importantes da tabela periódica para produção industrial, e essas áreas são totalmente devastadas, e com o desmatamento ocorre mais erosão, e se tiver um rio próximo ocorre o assoreamento. Além disso, quando os processos de mineração ocorrem com explosões e muitas vezes liberam muitos gases, muitos resíduos para o ambiente. Podem contaminar o ar com os enxofres, com o dióxido de carbono, pode contaminar também a água, se estiver próximo de um leito de rio, com assoreamento, e também o solo, pode contaminar até o solo, deixando aquele solo infértil, porque pode acidificar muito aquele solo ou deixar aquele solo muito básico. Então, as riquezas minerais dos grandes países que têm uma grande mineração estão sofrendo com esse impacto ambiental, principalmente países como países desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos, a União Europeia, são países que extraem muitas jazidas de minérios em locais fora do seu continente. A gente não pode esquecer que no processo da neocolonização, a nova colonização que ocorreu na África, a principal ação dos países europeus foi justamente a extração de minérios dos países africanos. E foi uma extração muito forte, o que deixou várias sequelas para aquele país. Sequelas que até hoje a gente pode ver aqui com a incidência de fome naquele país. Então, a extração de minérios em um país pode acabar com todo o território, todo o solo daquele país, ok? Então, o que é importante a gente estudar a partir dessa demanda por alimento ou por produtos industriais? Justamente o processo que inicia, que é o desmatamento. Após o desmatamento, tudo pode acontecer com o solo. Então, os principais impactos ambientais podem ser divididos em duas formas, que são as ações antrópicas. Elas têm origem na agricultura, na pecuária, na mineração, na construção de residências e na construção de indústrias. E os efeitos no ecossistema atingido a erosão, a lixiviação, o assoreamento, o esgotamento dos recursos e a contaminação do ambiente. Então a gente vai estudar cada efeito que pode ocorrer com ações antrópicas. Então, o desmatamento e a retirada da cobertura original do solo está diretamente relacionada com a erosão, a lixiviação e o assoreamento. Toda vez que você pensar em desmatamento, você tem que já relacionar com a erosão, a lixiviação e o assoreamento. Por quê? Porque é com a vegetação natural do ambiente que faz com que reduz esses agentes exógenos, que é a erosão, a lixiviação e o assoreamento. Então vamos para a erosão. O conceito é um processo de arrastamento de partículas do solo de uma região para outra. Geralmente, a erosão sempre é matéria saindo de um lugar mais alto e se depositando em um lugar mais baixo. Então, a causa da erosão pode ser a exposição do solo ao vento e à água. Então, locais que não têm uma vegetação, ocorre mais erosão. Por quê? Porque quando chove, a chuva a água tem massa. E se ela tem massa, ela tem energia.
E essa energia faz com que, quando ela cai de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, ela tem energia potencial virando energia cinética. Essa energia cinética tem a capacidade de arrastar tudo que está na sua frente. Então, quando a região é desmatada, por exemplo, próximo de um rio, que não tem uma mata ciliar, o que é a mata ciliar? É uma mata para proteger o rio. Quando não tem uma mata ciliar, o solo fica mais exposto. Então, a água, quando passa, acaba levando toda a matéria do solo. Perceba nessa imagem que aqui tem uma margem desmatada e possivelmente choveu e essa região aqui sofreu uma erosão. Então, aqui tinha um banco de areia e o banco de areia agora está no leito do rio. Então, está ocorrendo dois processos nessa imagem. O processo de erosão e o processo de assoreamento. O processo de assoreamento é para onde vai esse acúmulo de banco de areia, para onde ele está indo. Então, o assoreamento é quando esse banco de areia que sofreu erosão vai para o rio. E esse rio cria bancos de areia. Isso interfere totalmente na vida marinha. Os peixes são contaminados por essa erosão. Ocorre uma dificuldade da penetração da luz para fazer fotossíntese pelas algas. Então, o processo de erosão, quando sofre o processo de assoreamento, é horrível para a vida marinha. Então, as principais causas de erosão, a primeira é a agricultura, segundo é a abertura de clareiras, que pode chegar até uma vossoroca, e a terceira, a mineração a céu aberto. Se você minerar no céu aberto, acaba que a terra sofre maior erosão. Um dos redutores de erosão é o quebra-vento, e plantações em contorno e terraceamento, que é usado para diminuir a energia cinética da água, assim diminuir a erosão. Bom, vamos agora para a lixiviação. Qual é o conceito de lixiviação? Lixiviação é o carregamento de substâncias presentes no solo pela água. Então, é como se fosse a gente especializar a erosão. A erosão está levando tudo, está levando madeira, sofá, a erosão leva tudo que tiver pela sua frente. Já a lixiviação são as substâncias que têm polaridade com a água. Então, muitos sais inorgânicos do solo, eles sofrem o processo de lixiviação justamente se estiver exposto à água. Então, se não tiver uma cobertura vegetal, a exposição direta do solo à chuva, com a remoção da sua cobertura vegetal, faz com que todos os seus minérios acabam sendo arrastados pela água. E essa água tende para, na maioria das vezes, para um leito de rio. Então, leva minérios, leva matéria inorgânica para os rios e acaba alterando toda a composição do rio, inclusive fazendo com que ocorra um processo de eutrofização. Então, quando não há uma vegetação no solo, esse solo fica mais exposto, podendo ocorrer tanto o processo de erosão como o processo de lixiviação. A lixiviação é a extração ou a solubilização dos continentes químicos de uma rocha, mineral, solo, depósito sedimentar, pela ação de um fluido percolante. Então, toda vez que o solo estiver exposto e aquele solo tiver minérios inorgânicos, matéria inorgânica, essa matéria inorgânica, se for polar, pode se ligar com a água e essa água acaba arrastando todos os minérios. Então, o processo de lixiviação está totalmente relacionado com o processo de perda de nutrientes do solo. Então, solos que ocorreu muito processo de lixiviação acabam sendo solos pobres e, portanto, não podem desenvolver uma agricultura vibrante, uma agricultura que traga boas colheitas. Bom, com o processo de erosão e o processo de assoreamento, ocorre o processo de assoreamento. Assoreamento é justamente o acúmulo de sedimentos, pode ser areia, argila e lodo, no fundo de ambientes aquáticos. Então,
locais que não têm, que sofreu um processo de desmatamento, ocorre muito o assoreamento. Então, o assoreamento é justamente o acúmulo de sedimentos no leito do rio. Então, perceba aqui na imagem, locais que não têm matas ciliares faz com que grande parte da erosão e do lixo acabam caindo no rio. E esses sedimentos se acumulam no rio, formando bancos de areia. E altera toda a composição do rio, altera a capacidade de fotossíntese das águas, os peixes acabam se intoxicando se essa erosão vem com agrodefensivos ou agrotóxicos. Se vem com muita matéria inorgânica, acaba ocorrendo um processo de eutrofização, matando toda a vida marinha. E se vem com lixo, também interfere na vida marinha, porque os animais acabam comendo lixo, não deixa penetrar a luz solar para as águas fazer fotossíntese. Então, a mata ciliar é importante para justamente não deixar ocorrer a erosão, também a lixiviação e também o assoreamento, que é o acúmulo de materiais no leito do rio. Bom, o assoreamento pode criar bancos de areia e interferir até no leito do rio. Então, o leito do rio pode sofrer uma outra direção, portanto, interfere totalmente na vida na vida hidrológica de um país. O processo de desmatamento das matas ciliares ocorreu no rio Sena, na França, e se o rio enche, acaba transbordando e invadindo locais que hoje estão com residências. Então, a prevenção do assoreamento é a manutenção ou a reposição das matas ciliares perto de rios e lagos, ok? Bom, outro processo que ocorre com a grande retirada de cobertura vegetal é a perda da biodiversidade. Então, a retirada da cobertura vegetal tem causas. As causas são a agricultura, a pecuária, a mineração, construção de residências e a construção de indústrias e retirada de madeiras e outros recursos. E as perdas são os produtores da cadeia trófica, portanto, os produtores da cadeia biológica são extintos, né? Porque quando você desmata, você acaba arrancando os produtores. Além disso, você perde a estabilidade do solo, porque ocorre maior processo de erosão, ocorre maior processo de lixiviação. Então, acaba que o solo fica instável, então, muitas vezes perde todos os seus nutrientes. E com isso, com a retirada dos produtores, perde todos os consumidores. É um efeito em cadeia. Se você tira os produtores, todos os consumidores que precisavam desses produtores acabam morrendo por falta de alimento, falta de locais para a sua segurança, que muitas vezes os animais procuram o meio vegetal para fazer sua reprodução, para dormir, principalmente as aves, os mamíferos que vivem em grandes florestas. Então, quando você destrói uma floresta, você acaba perdendo toda a biodiversidade daquele local. Então, com a perda da biodiversidade, ocorre muitas vezes a extinção de espécies. Se você com muita frequência destruir um local, todas aquelas espécies que estavam no local acabam sendo extintas. Por quê? Porque se você tirou para os produtores, tirou o ambiente onde eles faziam, tirou seu habitat, onde eles conseguiam alimento, faziam sua reprodução, eles acabam morrendo e não tendo como existir mais. Então, regiões como a África, que sofreu um grande processo de desmatamento e sofre até hoje, acaba tendo espécies extintas. A grande exploração de alimentos também. Quando mais você explora aquele animal, ele acaba deixando de existir, portanto, ocorre uma extinção daquela espécie. Então, as principais causas atuais de extinção de espécies são alterações do clima global,
quando você muda a temperatura do planeta, as espécies acabam sofrendo a ação dessa temperatura e acabam morrendo. A poluição com as chuvas ácidas, o aumento dos parasitas, quanto os parasitas ficam, as espécies sofrem a perda do seu habitat e migram para regiões que não eram do seu habitat, elas encontram novos parasitas e muitas vezes as espécies não têm resistência a esses parasitas e acabam morrendo. A fragilidade das espécies endêmicas, que pode desaparecer com o seu habitat restrito sendo afetado. Se você destrói o habitat, acaba que essas espécies que são só daquele local deixem de existir. Outra ação que promove a extinção de espécies é a fragmentação do local, a fragmentação dos habitats. Por exemplo, você cria um grande complexo de condomínio no meio de uma mata atlântica. Então você corta, você fragmenta aquele ambiente, então as espécies não têm mais a capacidade de migração, que faz com que essas espécies deixem de existir. A introdução de espécies exóticas também e a superexploração de espécies por meio da casta ou das pescas intensivas. Então, vamos estudar esses três últimos que são muito importantes. O que é a fragmentação de habitats? É um processo resultante da descontinuidade do ambiente de uma ou mais espécies. Digamos que você tem uma mata atlântica e essa mata atlântica tinha a sua cobertura. E você vem e constrói um condomínio no meio. Então você acaba com esse fluxo da mata. Então acaba que as espécies não têm mais aquela mobilidade de fazer do seu habitat. Então as principais causas da fragmentação dos habitats os processos geológicos naturais, né, os processos vulcânicos, o tectonismo ou as atividades humanas, construções de estradas, construções de reservatórios de águas, plantações, que ali coloca a monocultura, as pastagens com o boi, porque você tira toda aquela cobertura para deixar de pasto e aquele pasto é consumido pelos bois, pela pecuária, e também áreas urbanas, principalmente em São Paulo. Aquela região da cidade de São Paulo era totalmente uma mata atlântica e ali foi devastado, foi fragmentou o habitat de muitos animais. Então esses animais acabaram migrando para as regiões que não eram do seu habitat e sofrendo o processo de extinção. Por isso que muitas áreas, principalmente na Mata Atlântica, muitas espécies acabaram sumindo, porque sofreram a extinção. Bom, os efeitos da fragmentação dos habitats é justamente a falta de condições para a sobrevivência de espécies e a interrupção do fluxo de genes entre os grupos isolados. Há fragmentos com espécies endêmicas que ficam mais fragilizadas. Então, espécies que são só desse local, se você interrompe todo o habitat, toda a vida deles, acaba que ele sofre um processo você acaba sofrendo um processo de extinção e você acaba que nunca mais vai ver essa espécie, porque essa espécie era endêmica. O que os biólogos conseguiram, como que eles conseguiram fazer uma correção da fragmentação de habitats? Justamente com os corredores ecológicos. Os corredores ecológicos são plantações em que conecta uma área preservada com uma outra área preservada. E esses corredores ecológicos, principalmente agora nas construções de estradas no Amazonas, eles estão fazendo esses corredores ecológicos em um andar superior ou por baixo da rodovia, para que os animais consigam vir, a dispersão de sementes também ocorra com os pássaros, os animais, e ali ainda permaneça todo o fluxo genético dos animais. Então, os corredores ecológicos é uma correção para que diminua essa fragmentação dos habitats. Bom, um outro processo de extinção de espécie é justamente a introdução de espécies exóticas.
essa primeira imagem aqui, ó, é um caramujo africano. Esse caramujo veio nos cascos dos navios, principalmente com o processo da escravidão e posteriormente com a globalização. Acabou que esses caramujos chegaram até o território brasileiro. E esses caramujos, por eles estarem em um local que não é o seu habitat natural, eles não têm os parasitas, eles têm uma grande reprodução, e eles fazem com que mude geneticamente o local. Por quê? Porque eles, por não ter consumidores, não ter os predadores desse animal, ele acaba crescendo exponencialmente sem nenhuma resistência. Ele altera todo o habitat de onde ele chega. Um outro animal também foi o javali. O javali veio para o Brasil com a mentalidade de que a população ia comer essa carne. Acabou que a população não conseguiu se adaptar à carne do javali. Então o javali ficou solto. E o javali, ele consegue ter uma reprodução muito rápida. E ele tem um peso muito grande. E ele também se alimenta muito. Então o javali consegue chegar a 180 quilos. Se ele chegar em uma região com uma grande produção de soja ou de milho, ele destrói totalmente a plantação, totalmente aquela vegetação, aquele plantio de um agricultor. Então é uma espécie exótica porque não tem os predadores locais, não tem os predadores naturais dele. Aqui também ele muda toda a configuração daquele habitat porque é uma espécie que não é nativa do Brasil. Um outro também é esse sapo. Esse sapo é o sapo, acho que é o asiático. Ele também é uma espécie exótica, ele não é endêmica do Brasil. Então ele muda todo o habitat, ele acaba matando, como ele não tem predadores, ele acaba predando todos os animais e tendo sua população crescendo rapidamente. Bom, o outro processo de extinção de animais é com a superexploração, né? A superexploração, aqui a gente pode ver as babatanas de tubarões. Quanto mais a gente pesca, quanto mais demanda de alimentos a gente tem, principalmente de animais frescos, a gente acaba que a gente altera toda a composição estrutural da vida marinha, ou se for uma predação, uma superexploração, por exemplo, dos ursos para a sua pele, das cobras para a produção de bolsas ou sapato. Essa superexploração acaba que chega um momento que não existe nem mais as espécies. Por exemplo, os elefantes, eles tinham somente os seus chifres, né, retirados justamente para a produção de carros luxuosos na Europa Ocidental, que são os marfins, né? Os marfins tinham um valor agregado muito alto para a produção do carro interno, né? Do carro interno ser composto de marfim, e acabou que a população dos elefantes e dos rinocerontes entraram quase em extinção, justamente por causa dessa predação da ação antrópica contra esse grupo desses animais. Então, essas são as principais ações que ocorrem a extinção de uma espécie. A aula de hoje foi isso. Então a gente se encontra no Homem e o Ambiente 2. Então até a próxima aula. Tchau, tchau.